Hoje a gente vai falar sobre perdas, que é algo que nós duas enfrentamos. Amanhã a gente vai falar com o pastor Cláudio Duarte sobre depressão, que foi algo que ele venceu. Na quinta-feira, com a pastora Gessênia Ten, que é uma porto-riquenha, a gente vai falar sobre traição. Ela passou ela tem um testemunho, ela é incrível. O marido dela era pastor e ela sofreu muito. Ela perdoou e ele traiu, enfim. É incrível. E sexta-feira a gente vai falar sobre abuso com a ministra Damares. Tá bom? Uau. Mas eu tô falando aqui que para todo mundo que entra aqui, na verdade, assim, a gente não vai exaurir o tema, porque é algo muito forte, muito profundo. Eu quero fazer de maneira leve, quero fazer algumas perguntas para que, de alguma forma, seja a resposta da pergunta de alguém. Tá bom, minha amiga? Certo. Fica à vontade, amiga. É um prazer estar aqui com você. Ai, quero te servir, conta comigo. Amém. Me perdoa que eu sei que nessas horas todo mundo pede pra gente fazer 1 milhão de lives, né? Nem me imaginava. Imagina. Mas a gente está tentando administrar da melhor maneira, atender os amigos, né? E é sempre bom quando tem um assunto relevante para a gente poder tratar e curar as pessoas. Deixa eu sair aqui da varanda que está dando barulho. Certo. Eu queria perguntar primeiro algo que, assim, a maioria da gente conhece a sua história de perda, né? O Brasil acompanhou, orou. Mas você podia resumir, bem simples, o que foi que aconteceu, em quanto tempo durou isso, como foi? Tá, para quem nunca ouviu, então eu vou falar como se eu nunca tivesse falado sobre esse assunto aqui, tentar resumir o máximo que eu puder. No ano de 2016, no dia 1º de junho, eu peguei um voo com a Fernanda para Brasília. A gente estava indo fazer um ato profético lá em Brasília, com vários pastores, o pastor Silas estava à frente desse evento, e a gente ia orar pelo Brasil. E quando eu estava... 2 dias antes, meu filho tinha reclamado de dor de cabeça, e a gente já tinha levado para vários médicos, já tinha levado... tá dando um pouquinho de retorno. Não sei se é por causa do fone de ouvido. Será melhor tirar? Eu não sei, eu não entendo dessas coisas. Vê se você está me ouvindo bem. Eu tá estou todo mundo ouvindo perfeito, eu estou ouvindo super então, bem. eu vou tirar o fone. Ele estava reclamando de dor de cabeça e nós achamos que era vista, levamos no oftalmologista. Depois achamos que era uma sinusite, levamos no médico na emergência, fizeram vários exames e não deu nada. Até que vamos para casa, trata em casa, vai passar, e levamos para casa. Liguei para uma médica amiga minha, ela também me deu algumas orientações e começamos a orar. E ele continuava reclamando de dor de cabeça. Aí nesse dia 1º de junho, ele estava um pouquinho melhor, eu levantei, beijei, me despedi dele, peguei o avião, também estava lá o Lucas, o meu marido também estava em casa nesse dia, e eu peguei o avião com a Fernanda, e era um bate-volta, era ir ali e voltar, porque era só o ato profético e depois nós dormiríamos em casa. Mas no meio do caminho, chegando em Brasília mais precisamente, na hora que eu aterrissei, eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha que voltar, porque o meu filho estava tendo convulsões. E o meu marido, que já estava em Brasília, porque ele foi em outro voo com os pastores, ele me esperou no portão de embarque, e nós entramos no avião, praticamente o mesmo avião que me levou para Brasília, me levou para o Rio de Janeiro, né, porque eu morava no Rio. E nós voltamos para o Rio. E eu não entendi nada, fui chorando, fui orando, clamando a Deus. Meu pai e a minha prima estavam com meu filho, e eu fui direto para o hospital. Chegando lá, ele já estava bem, ele já estava falando, ele já estava conversando. E tinha sido uma convulsão causada por uma meningite viral herpética, que é uma meningite causada por vírus, não por bactéria. E eles disseram para mim que era simples de resolver, que ele iria tomar um antiviral, que o organismo dele iria reagir, que ele era jovem, novo, saudável, para eu ficar tranquila. E o máximo que poderia acontecer seria, por um tempo, ele ter que tomar um remédio para epilepsia, mas isso também não seria permanente. Aí eu chamei outro neurologista meu de confiança, mais 2 profissionais foram lá no hospital, e nós ficamos acompanhando esse processo durante a semana. O Matheus melhorou, glória a Deus, a igreja já estava orando, e ele foi para uma semi-UTI.
que era um quarto preparado para uma emergência, porém não era a UTI em si, né? Era um lugar também muito... Só que já poderia receber visita, eu poderia ficar com ele direto, e ele poderia receber os familiares. E nós fomos todos para lá e passamos o dia com ele. Eu lembro isso, que ele tinha que comer, que ele tinha que se alimentar direito. E ficamos o dia ali juntos. À noite, o pastor Silas Malafaia foi lá orar com a Elisete, a Fernanda também. Muita gente passou por lá orando, ele ainda acordado. Eu senti que ele começou a ficar um pouco molinho, chamei os médicos e falei que eu estava achando o comportamento dele diferente, que ele estava muito, muito mole, querendo dormir demais. Eles falaram que era medicação, mas deram atenção, pegaram o Matheus, foram fazer uma nova tomografia. E quando fizeram, detectaram sangramento no cérebro, uma hemorragia. E aí, eles disseram, já está tendo uma pressão, a gente vai precisar fazer eu esqueci qual é o nome desse procedimento cirúrgico, que você dá um piquezinho para tirar a pressão do cérebro. E eu já, claro, apavorada, tô aqui contando para você com calma, mas na hora eu já estava aos prantos, chorando muito ali, clamando ao Senhor, botei todo mundo para orar. E foi aquela correria, todo mundo clamando, todo mundo fazendo corrente de oração. E o Matheus foi para a UTI novamente. Quando ele chegou na UTI, ele estava bem fraquinho, assim, falando com dificuldade. Aí eu fui lá, eu comecei a cantar para ele, Espírito Santo. E eu lembro que eu cantei, fiz carinho nele muito, beijei muito. E falei, filho, você ama Jesus? Ele falou, eu amo, mãe. Falei, você ama a mamãe? Ele falou, amo. E foi a última coisa que eu falei com ele. E ele fechou os olhos e eu saí da sala. Eu saí da UTI porque eles iam entubá-lo para a cirurgia. Eu não queria ver, então eu fui orar lá fora. E a Fernanda e a Lislane entraram, a Fernanda Bru e a Lislane, minha irmã. E quando elas entraram, ele entrou em convulsão e eu não vi, graças a Deus eu não vi. Porque eu não queria ficar com essa cena. E eu fiquei lá fora orando, com as mãos erguidas, orando, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia. Ele entrou para o centro cirúrgico e depois ele voltou em coma. 3 dias depois do coma, eles detectaram morte cerebral. E aí a igreja já tinha enchido o hospital, mais de 200 pessoas por dia passando por ali. Desde o primeiro dia da cirurgia, o hospital ficou lotado. Todos os funcionários evangélicos se manifestaram, foi uma comoção nacional, pessoas de fora do país. Deus levantou gente do mundo inteiro para orar, muita gente mesmo. Pastores de todos os lugares, de todas as denominações, iam lá. O pastor da Universal do Rio de Janeiro foi lá representando a Igreja Universal. O pastor da Igreja Batista, o pastor da Igreja Cristo Vive, o pastor de todas as Assembleias de Deus, ligaram para mim, querendo oferecer suporte. E eu não estava entendendo o porquê de tudo aquilo. Era mais um menino que estava doente na minha cabeça, né? E que ia sair dali, porque eu tinha toda a fé, toda a convicção do mundo que Deus ia curar meu filho. E quando eu vi, então, a igreja inteira se mobilizando daquela maneira, eu tive mais certeza ainda de que Deus queria glorificar o nome dele através da vida do Matheus. E eu tive certeza de que Deus ia trazer meu filho de volta, que Deus ia ser glorificado e que ia ser uma bênção na minha cabeça. A cena já estava pronta, o Matheus ia voltar, ia falar de todas as experiências maravilhosas que ele teve, de quase morte, e que ia pregar a palavra, e que ia ser glorioso, que ia glorificar o nome do Senhor. E eu, em nenhum momento, duvidei que Deus tinha poder para isso. Mesmo quando eles disseram que ele tinha tido morte encefálica, eu não acreditei. Eu falei assim, ele pode ter tido, mas Deus vai trazer, fiquem tranquilos. Eles botaram uma psicóloga de plantão do meu lado, achando que eu estava surtada. E depois dali nós passamos uma semana
orando, e cada vez que eu entrava no quarto, que eu via que os batimentos cardíacos estavam caindo, que alguma coisa estava alterada, eu orava e tudo voltava para o normal. Eu orava e os batimentos voltavam para o normal. Os enfermeiros todos os dias faziam a higiene dele normalmente, entravam, davam banho, tinha uma caixinha de som tocando louvor o dia todo lá dentro da UTI. Os médicos não proibiram mais que as pessoas entrassem, então os amigos do Mateus entraram, todos eles entraram do colégio, na UTI, e falaram tudo o que eles queriam dizer para o Mateus. Sempre chamando ele de volta, sempre chamando de volta a vida. Eu estou falando coisas aqui que eu nunca disse, nem em nenhum vídeo, nem em nenhuma pregação, nem mesmo no meu livro eu escrevi. Porque eu estou lembrando dessas coisas, né? E ele foi. Ele continuou dormindo lindo, dormindo no Senhor. E eu ali pude ser abraçada, eu pude ser consolada por todos os meus amigos e familiares com muita calma dentro de um ambiente de oração e de adoração a Deus. Sim. E o tempo inteiro eu senti a presença do Senhor naquele lugar. O tempo inteiro, Thalita. Eu senti nitidamente Deus me abraçando, me confortando, me consolando, e eu senti o amor de Deus muito presente. Eu não entreguei o meu filho durante 7 dias. Eu falei para Deus que eu não aceitava, que ele era do Senhor, que ele era das nações e que ele ia ressuscitar. Eu tinha certeza disso. Até que uma noite, orando ali com a cara no pó, eu lembro a música que eu estava ouvindo era do Fernandinho. Fernandinho regravou uma música chamada Grandioso És Tu. E eu estava cantando essa canção dentro do quarto dele, com meu marido chorando com a cara no pó. Assim como todos os pastores e cantores que chegavam lá para cantar. Todo mundo lá, todos os amigos cantavam bem alto, oravam e impunham as mãos, e vários enfermos foram curados naquela época, naquele hospital, inclusive de meningite. Eu lembro que eu declarei: Senhor, é mais fácil o Senhor curar o meu filho do que o Senhor me curar, porque depois, se eu levar o Mateus, se o Senhor estiver pensando em levar ele, eu vou morrer. E o que é mais fácil para o Senhor? Curar um menino ou curar uma mãe que morreu? Porque o Senhor sabe que eu não vou sobreviver a isso. E aí o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração: dessa vez o milagre é você. Dessa vez o milagre é você. E essa frase ficou no meu coração: o milagre sou eu. O milagre sou eu. E eu não queria aceitar isso, mas eu entendi nitidamente que o Senhor estava dizendo que ia levar meu filho. Eu, né, ouvindo a sua história e identificando vários pontos com a minha história também, de vida, enfim. Eu sei que quando a gente fala de perda, de luto, de sofrimento, assim, e sempre que a gente é cristão, a gente ouve um testemunho, geralmente as pessoas que testemunham, elas dão um testemunho e no fim mostram como Deus fez um milagre, né? E uma coisa que acontece muito quando as pessoas assistem meu testemunho no YouTube é que elas dizem: eu chorei tanto, eu chorei tanto. Quando ia chegando no fim, eu já estava com tanta expectativa. Eu achei que você ia dizer o milagre e mostrar sua filha, e de repente você chega no fim e diz: ela morreu. E muitas pessoas falam isso para mim, porque as pessoas não entendem. Elas acham que a morte, né, não é o fim do testemunho. Elas querem só o milagre. E o que eu queria te perguntar é exatamente isso. Como foi que você se sentiu quando você pediu tanto e o milagre não chegou? Porque isso é algo que, assim, só a gente pode dizer. Porque você falando, eu acreditei o tempo todo. E, assim, eu vivi isso 3 meses na UTI. Eu, o tempo todo, eu pensava a mesma coisa. Eu dizia: não, essa menina vai ser uma missionária. Essa menina vai rodar o mundo. Essa menina vai ganhar uma para Jesus. Essa menina vai ser um testemunho
vivo do poder de Deus, ela vai orar pelos enfermos, os enfermos serão curados. Era só o que eu pensava. Eu não conseguia, não entrava outra coisa na minha cabeça. E eu dizia, não, vai chegar a hora da reviravolta, Deus vai fazer um milagre. Enfim, e aí quando o milagre, né, que a gente espera não acontece, como foi que você se sentiu? Como foi que você lidou com isso? Porque assim, eu imagino que muita gente tá aí, também tá lidando com esse tipo de dor que a gente teve, de perda. E pedir. Acreditar, ter fé e dizer, Deus, eu tive fé e o Senhor não fez. Exatamente. A princípio, eu não entendi, porque eu recebi a oração de pessoas em todas as nações, em vários idiomas, não era só no Brasil. O pastor Silas, ele fez uma viagem durante a semana que meu filho estava internado, para você ter uma ideia. E ele chegou lá não sei se foi no Uruguai, e quando ele entrou na igreja, o pastor da igreja falou assim, queria levantar um clamor aqui por uma mãe que está orando por um filho que está na UTI, uma cantora do Brasil. E ele nem sabia que o pastor Silas era meu pastor. Uau! Várias pessoas no mundo, a Ana Paula Valadão me mandou uma oração lá da Finlândia, o Nova Zelândia, não estou lembrada, o pastor Roger lá de Luxemburgo, o pessoal da África, as crianças, no Brasil inteiro, pastores gravavam orações e diziam, estamos orando todos os dias, a nossa igreja está orando, a minha igreja estava orando sem parar. Eu não entendi. A princípio eu falei, que isso? Meu Deus não é Deus de confusão. E um dia o pastor Silas, que é o meu pastor, meu mentor, entrou pela UTI, eu olhei para ele e falei, pastor, Deus não vai fazer isso, né? Deus não vai confundir o povo dele dessa forma. Não é possível que Deus está levantando tanta gente para orar e depois ele vai levar o meu filho. E o pastor Silas falou assim, Exla, Deus não precisa que o defendam. Deus não precisa fazer um milagre para defender a tese dele de que ele é Deus. Ele operando ou não o seu milagre, ele é Deus. Porque existem coisas que trafegam na soberania de Deus. E nós não temos o poder de alcançar esse lugar. Tem coisas que nós só vamos entender na eternidade. Tem coisas que Deus não explica para nós. Ele simplesmente faz. Mas eu quero que você acredite que seja o que for, que Deus decida fazer. Ele te ama, Ele é Deus, Ele está com você. Sim. Confie no Senhor. E ele disse assim, nós vamos orar pelo seu filho, até se Deus chegar a levá-lo para o caixão. Uau. Nós não queremos que isso aconteça, mas se isso acontecer, a gente vai orar por ressurreição. Porque a gente crê nisso. Sim. Mas se Deus quiser levá-lo, acredite que Ele sabe o que está fazendo. Eu acredito que essa é uma palavra que a gente precisa... Pode falar. Foi mais uma confirmação de que Deus queria realmente o meu filho para si. Sim. E ali eu já comecei a pensar em entregar o meu filho para Deus. Não que ele precise da minha autorização para nada, Thalita, mas eu acredito que existem situações específicas nas quais Deus espera que a gente entregue. Sim, sim. E no meu caso específico, eu estou contando o meu testemunho. Sim, sim. No meu caso específico, eu tive depois a confirmação de que Deus só estava esperando que eu entregasse o meu filho. Com a minha boca, que eu verbalizasse isso. Então, chegou um momento em que eu disse assim, hoje nós vamos para casa e Deus vai ter um particular com o Mateus e ele vai decidir se ele quer ficar com o meu filho para ele ou se ele quer devolver para nós. Nós já fizemos toda a nossa parte. O mundo inteiro já jejuou. E agora o Senhor vai ter um particular com o Mateus. Ele é dele. Desde que ele nasceu, eu consagrei a Deus, desde o meu ventre. E ali foi a primeira noite que todos dormiram em casa e o Mateus não dormiu com ninguém. E no dia seguinte, quando eu cheguei lá no hospital, eu já sabia que Deus ia levar meu filho. Gente, eu estava reunida na... A gente que é mãe, não sei, é como se Deus avisasse pra gente primeiro, antes de qualquer outra pessoa. No dia que minha filha
morreu, eu sabia que era o dia que ela ia morrer. Eu sabia qual era a madrugada. Deus já tinha falado Pois comigo. é. Eu estava numa escada do hospital e ela estava tendo várias paradas cardíacas. Só que isso já estava acontecendo. Há 3 meses já acontecia. E numa dessas eu saí. E eu fui para a escada. E eu lembro que o meu refúgio era a escada. Eu ficava na escada porque eu não queria ficar ali naquele hall que passavam as pessoas. E eu ficava cantando e eu ficava orando assim. E Deus me falou claramente que aquele era o dia que ele ia tomar minha filha. E eu lembro que quando ela morreu, que me pediram para entrar, né? A médica disse, agora está na hora de você se despedir. E eu lembro que para mim uma das experiências mais fortes foi porque a diretora da UTI pediátrica que estava lá, essa mulher, uma vez ela olhou para mim e fez assim, ó, sua fé me assusta. No dia que sua filha morrer, eu quero ver como você vai ficar. Você não pode, Meu você não, Deus. sabe, me colocou uma psicóloga, porque eu ficava nesse processo, não, eu creio. Enquanto o fôlego de vida tiver, eu vou acreditar, eu vou lutar. E aí ela, tipo, ela como questionou a maneira como eu ia reagir diante da morte. E no dia, na madrugada, 2 horas da manhã, que era o plantão exatamente dessa médica. Ela estava lá na hora que minha filha morreu. E assim, umas 2 horas antes, entrou uma outra criança que estava com pneumonia. A mãe ficou muito abalada, muito desesperada. Só que a menina estava bem. A menina entrou na UTI, mas ela estava super bem. Ela precisava, enfim, dos cuidados de UTI. E aquela mãe gritou, desesperou, esperneou. E ela estava... Colocaram essa criança do lado da minha filha. E aí, quando eu entrei para me despedir dela, assim, aquela mãe me viu, né? Sabia que minha filha tinha morrido, a médica me viu. Eu abracei minha filha, peguei ela no meu colinho, eu orei, eu entreguei ela ao Senhor, sabe? Mas em silêncio, eu ali, meu marido, a gente fez aquele momento. E assim, aquela médica olhou para mim, ela não teve coragem de me pedir perdão, sabe? Mas o olhar dela falou por ela, sabe? Como quem diz assim, poxa, Uhum, eu estava duvidando da sua fé e achei que, na verdade, uhum. sua fé era um devaneio, né? E eu disse a ela, se Deus quiser levar minha filha, ele vai levar e bendito seja o nome do Senhor por isso, enfim. E assim, existem algumas experiências que são marcantes, sim, na nossa vida. E eu queria te perguntar exatamente isso. Ontem eu conversei com o pastor Vitor Hugo e ele falou sobre... Eu perguntei, pastor, me fala uma experiência forte que você teve com Deus nesse momento. E ele me falou que teve uma hora que ele estava muito, muito, muito cansado e muito debilitado. E a esposa dele pegou ele no colo. Foi capaz de ter força para segurar ele no braço, um homem, né? E ele disse que aquele foi um momento muito forte. Existe algum momento que você realmente teve essa experiência assim, de sentir Deus, de ouvir Deus, como essa que a gente, né, sabia, Deus estava ali falando pra gente, preparando, enfim? Então, o momento mais forte mesmo, quando eu me senti mais amparada por Deus, foi quando eu ouvi essa frase dentro da UTI, que o Sim, milagre era eu. sim. Nessa hora, eu realmente me senti amada pelo Senhor. Que eu disse para Deus, eu não vou nunca mais escrever uma música, eu não vou ser capaz de cantar nunca mais, Deus. O Senhor sabe que não tem como eu subir no púlpito para pregar uma coisa que não aconteceu comigo, um milagre que não aconteceu. Uau. E eu espero que o Senhor entenda, mas o meu ministério acaba aqui. A minha história foi linda, muitas canções que inspiraram vidas, mas eu não tenho mais nada para dizer, não tenho mais nada para pregar, estou esgotada, acabou. E ali Teve... eu fui muito amparada por Deus pelas pessoas também que estavam lá, Thalita. Depois eu entendi que o que Deus estava me proporcionando ali era um velório longe do cemitério. Uau. O que Deus estava me proporcionando naquele hospital era um velório, era uma oportunidade de me despedir do meu filho e perto de todas as pessoas que o amavam, sem aquele tumulto, sem aquele ambiente, aquela atmosfera horrorosa Sim. do cemitério, porque ali era um lugar de vida. A obra que Deus estava fazendo não era
somente na vida do meu filho. Também era porque ele estava se tornando incorruptível, né? Deus estava promovendo o Mateus para um novo tempo, um novo momento. Sim. Mas ele estava fazendo algo na minha vida, na vida do meu marido, meu filho. E quando eu fui para casa, eu comecei aquela semana horrorosa, que é a pior semana que você também viveu, né? A primeira semana, insuportável. É um choro que não acaba, é uma tristeza que a gente pensa que nunca mais vai passar. E das lembranças, né, da história que eu vivi com ele, de tudo aquilo que ele poderia viver e não viveria. Eu não seria avó dos filhos dele, eu não seria sogra da esposa dele. Eu não veria mais, não abraçaria, não beijaria. E eu comecei a ter um momento com Deus em oração, trancada no meu lugar de oração todos os dias, minha música, minha playlist, adorando a Deus sozinha até passar. Até aquela lágrima secar e vir a próxima onda. Nos primeiros dias não para, o dia inteiro, né? Esse é desculpa te atrapalhar, mas esse é um conselho que a gente pode deixar para todas as pessoas que estão vindo agora. Chore. Se você está passando ou tá sofrendo luto, chora tudo que você tem para chorar. Porque, infelizmente, muitas pessoas vão dizer uma palavra diferente para você. Vão dizer, não chora. Seja forte, a gente precisa ter muita sabedoria com o que diz e o que não diz, sabe? Nesse momento, eu acredito que, infelizmente, muitas pessoas, elas por não conhecer, não sabem o que dizer numa hora dessa, né? Seja forte, esse não é o tipo de palavra que você precisa dizer. Nunca diga isso, nunca diga, eu sei o que você sente, principalmente se você não está sofrendo Exatamente. isso. Fala assim, olha, eu não imagino como você esteja se sentindo, mas eu quero que você saiba que eu estou orando por você. Ou que eu sinto muito que você está passando. Se você precisar conversar, talvez eu nem saiba o que te dizer, mas eu estou aqui para te ouvir, sabe? Nunca esse tipo de palavra, não chore, seja forte, porque o choro é muito importante, assim, é crucial para a cura, para vivermos o luto. Eu chorei muito. E uma vez eu vi uma história de uma moça que falou sobre isso, sobre o luto dela. Ela perdeu uma pessoa que ela amava muito e ela contou como ela foi curada com o choro. Ela dizia que ela fazia assim, todos os dias ela marcava a hora de chorar. E ela disse que naquela hora ela entrava no carro, não aguentava ficar em casa. Ela entrava no carro, fechava os vidros, começava a dirigir, chorava dirigindo. E chorava e gritava e colocava toda aquela dor para fora. Depois ela voltava para casa e ela dizia que era como se ela dissesse para ela: eu chorei um pouco menos até o processo da minha cura. E eu acho que isso realmente é algo que a gente precisa entender, que as pessoas precisam saber o que fala, o que não fala. Você passou por alguma experiência de ouvir, talvez, alguma coisa que não deveria? Como reagiu? O luto não tem manual e as pessoas acham que elas têm um caminho de cura que serve para todo mundo. E não tem. Não serve. Palavras como seja forte, não chore, você vai ver o seu filho na eternidade. Não acaba com a saudade. Porque o que faz a gente chorar é a saudade. A saudade de não poder mais beijar, abraçar. E até hoje, nas datas especiais, eu sinto muito isso. Porque as lembranças vêm de outros momentos, quando eu pude estar com ele e tê-lo participando de tudo. Sempre tem um lugar vazio mesmo, que o Espírito Santo preenche. Eu sei disso. E é ele quem aplaca essa saudade. Sim. E todos os dias eu acordava perguntando a Deus, por que Deus, eu permitiu isso? Por quê? E um dia eu recebi um vídeo de um pastor lá de Dallas, que faz parte de um grupo chamado Phillips, Craig and Dean. É um trio. Hoje eles já são da antiga, mas muitos anos de ministério, muitas músicas lindas que me inspiraram, e eu gostava muito de ouvir, até com os meninos eu ouvia muito, e ele ficou sabendo que o Mateus lá em Dallas orava para a igreja lá, mandou um vídeo para mim com uma amiga. E nesse vídeo ele dizia: Deus manda você parar de perguntar por quê. E comece a acordar todos os dias perguntando para Deus assim: Deus, o que eu faço hoje, entre hoje e a eternidade, quando eu vou ver meu filho novamente? Porque eu sei que eu vou estar com ele na eternidade. E isso não diminui a minha saudade. Mas, se eu souber o que fazer com o dia de hoje, se eu souber tornar o meu dia relevante,
Se eu souber o que fazer nesse período entre hoje e a eternidade, quando eu nunca mais vou chorar, quando Deus vai enxugar os meus lábios, os meus olhos toda lágrima, aí eu vou conseguir dar conta. Sim. Eu vou Abrir conseguir... mão de entender pode não trazer a cura, mas vai nos trazer de volta a paz que a gente tinha perdido. Eu Exatamente. entendi isso. Agora, Vai trazer de volta a paz. Que a gente não possa perguntar para Deus. Deus entende. Sim. Só que Deus deu uma resposta. Sim. Porque se a gente for ler o livro de Salmos, o livro de Jó, tanto você vai ver, por exemplo, o livro de Abacuque, que é o profeta questionador. Sim. Abacuque é o profeta que começa questionando. Então, Deus dá conta também das nossas dúvidas, das nossas queixas, dos nossos questionamentos. Deus dá conta, porque para Deus não é surpresa quem nós somos. A questão é, até que ponto isso vai te curar? Até que ponto você pode ficar nesse lugar? Você está entendendo? Porque esse lugar de questionamento, se a gente ficar muito tempo nesse lugar, a gente pode ser levado a um poço sem fundo. Sim. A um lugar de tanta tristeza, de tanta angústia, de lamentação eterna. Então a gente precisa saber o que fazer com esse momento. O que fazer com esse momento? Então eu recebi uma palavra encorajadora de alguém que tinha passado por isso. A primeira, Bispa Sônia, ligou para mim e falou: Eixo, chore no altar. Todas as vezes que você for chorar, chore adorando a Deus, chore na presença de Deus, chore sabendo que Deus está colhendo suas lágrimas. Começa a marcar a hora do choro. Chora, 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 igual sua amiga fez. Chora, 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 depois abre a porta, respira, marca a próxima hora do choro. Vai lá e chora tudo de novo. E vai começar a diminuir. Com o tempo, você vai ver que o choro vai ficar mais espaçado. Eu percebi que isso era verdade. 2 dias depois que eu tinha entregue meu filho a Deus, que eu tinha devolvido meu marido para o Senhor, Deus me deu a canção Milagre Sou Eu. Uau. Deus me deu outra canção chamada Licença para a Vida. E Deus começou a me dar um repertório novo e foi quando eu lancei um disco chamado O Milagre Sou Eu. Sou eu. Com canções de adoração a Deus. E eu percebi que eu poderia compor de novo, que eu poderia continuar seguindo. E eu descobri que quando eu falava sobre o assunto, eu era mais curada. Que quando eu subia no altar para compartilhar o que eu estava vivendo, que era mais fácil, porque eu saía de lá melhor. Então as pessoas começaram a falar que eu estava negando luto. Porque os donos do manual do luto, que não passaram por um luto, mas sabem tudo sobre o luto, principalmente os psicólogos de plantão, que não são nem psicólogos. Porque eles não são formados em psicologia, mas eles acham que eles sabem tudo da vida. Os crentes, os religiosos, começaram a achar, você não, você deve estar negando esse momento, você precisa procurar uma terapia. Eu já estava fazendo terapia. Eu tenho uma terapeuta, a doutora Silvana, que é uma pastora maravilhosa, uma mulher de Deus, que todos os dias ia comigo no meu closet, colocava a cara no pó junto comigo para chorar comigo. E eu dizia para ela, quando é que vai passar isso? Porque eu quero ser curada. Eu não quero ficar assim para sempre. E ela disse assim, vai passar porque você quer. E porque Deus é o seu consolador e Ele está com você. Sim. E aí, eu vim para São Paulo. Deus moveu o coração do pastor Silas para perguntar ao meu marido se eu não achava por bem mudar de estado. Porque a igreja aqui da Devete está precisando de auxílio, de ajuda. E, embora nós não sejamos os pastores titulares da igreja, o pastor Cristian e a Daniela Cristina, o meu marido é o filho dele. Ele falou, eu preciso que você vá lá com a Êxola para você auxiliar. Pergunta para ela se não vai ser bom para ela sair do Rio. Eu tinha acabado de mobiliar meu apartamento novo. Eu tinha acabado de mobiliar tudo, menos o quarto do Mateus. Uau. Sinal de Deus, porque Deus não deixou eu mobiliar o quarto dele. Eu mobiliei a casa inteira, quando eu fui olhar, Deus tinha levado o Mateus e faltava mobiliar o quarto dele. Eu chamei a empresa e mobiliei para hóspedes. Só que eu já não aguentava mais entrar lá. Voltando. Então, quando o pastor Silas fez essa proposta, eu estou tentando resumir o máximo. Viemos morar em São Paulo. Na primeira semana que eu cheguei aqui em São Paulo, que eu me mudei para o apartamento onde eu estou, no apartamento pastoral, eu recebi um link de uma amiga com testemunho de uma pastora que eu não conhecia. E ela falou, ouve essa mensagem. Porque estava sendo muito difícil estar num lugar novo, com ninho vazio. Um filho na eternidade, o outro viajando. Foi morar fora, foi estudar em outro lugar. Porque era o sonho dele. E eu tinha que liberá-lo. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu ouvi a sua palavra. Você vai dar conta. E eu não conhecia você. Faz mais ou menos 3 anos atrás isso. E eu, naquela palavra ali,
Deus derramou um bálsamo sobre a minha vida e é aquilo que eu chamo de gota de consolo. Só que não é uma gota porque é uma gota desprezível, é uma gota porque uma gota de Deus, ela é muito mais poderosa do que um oceano inteiro sem a presença dele. Sim. Então, eu considero que quando Deus derrama uma gota dele sobre a minha vida, e eu tenho certeza que ele está fazendo isso na vida dessas pessoas que estão nos vendo agora, em quarentena, passando por esse momento, às vezes até no meio do hospital e assistindo nosso testemunho por aqui. Quando Deus faz isso, é porque Ele tem algo precioso para fazer na nossa vida, porque Ele quer dar continuidade a algo que Ele começou. Então, eu quero te agradecer, Thalita, publicamente, por você não ter retido a sua dor, por você ter mostrado a sua vulnerabilidade diante de tantas multidões e por você ter alcançado o meu coração e a minha vida. Porque naquele momento ali, eu fui curada através da sua dor. Você estava expressando exatamente o que eu estava sentindo. Deus não fez. E eu acredito. Deus não atendeu a minha oração como eu queria. Deus mudou a pessoa com quem eu estava orando. Deus disse não para mim. Mas mesmo assim, eu amo. Ele me ama. E Ele é Deus. Ele é o meu Deus. E vai ser para sempre. Amém. Muito obrigada também, Isla. Eu queria terminar essa live antes, a gente vai orar por essas pessoas. E se eu pudesse resumir um pouco do que a gente conversou, e talvez sobre isso que você falou, e a gente falou sobre chorar, e pouco a pouco o tempo vai passando, e o Espírito Santo vai trazendo uma cura mais palpável, ou sobre o que entender, o que não entender. Eu acho que o nosso amor a Deus precisa estar acima de qualquer coisa. Amém. E o que nos fortalece nesse momento é isso. Amar ao Senhor e saber que Ele nos ama. Saber que Ele nos ama quando tudo vai bem, quando nada tá bem, sabe? E tentar ter uma atitude diferente. Eu acredito que tem muita gente que a gente vê que não conseguiu superar ainda uma dor e tá 5, 10, 15, 20, 30 anos sofrendo aquilo ali, porque não tomou uma posição, como você diz, que a sua psicóloga disse, você quer ser curada, você precisa querer ser curada, você precisa desejar, você precisa buscar a sua cura. Tem uma coisa que eu sempre falo que é assim, a primeira lei dos buracos é pare de cavar, sabe? Então, se você quer sonhar de novo, você precisa apagar os pesadelos, né? Para voltar a sonhar. Então é isso. Eu acho que se eu pudesse deixar essa palavra para todo mundo que está ouvindo aqui, não desista, sabe? Para voltar a sonhar, você vai precisar lutar contra aquilo que te impede, gerenciar seus pensamentos, entender, Deus é bom, Ele sempre vai ser bom, a natureza de Deus não muda, e assim, Ele que vai te ajudar a superar. Tenha calma, tenha paciência com você, se não chegou ainda, vai chegar, né? Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Não queira que seja instantâneo, porque não é instantâneo. Não é. Eu até acredito que Deus pode fazer ser instantâneo, mas é um processo, sim, do Espírito Santo. E, enfim, para terminar, eu queria que a gente pudesse fazer uma oração, se você pudesse orar, abençoando todas essas pessoas que estão vindo, que talvez estão enfrentando um luto, uma perda, ou talvez estão com alguém que ama muito enfermo, ou talvez estão pedindo algo a Deus há muito tempo e só não. Eu acredito que daqui onde nós estamos, o Espírito Santo vai tocar essas vidas. Esse é o nosso propósito de estarmos aqui. Sim, eu creio. Eu creio, para embasar o que você está dizendo, a última canção que eu escrevi, que eu lancei nas plataformas digitais, ela diz, eu ainda vou sonhar. Sim. E eu vou mesmo. Nós temos sonhado e vamos continuar sonhando. Queremos ministrar isso sobre você que está aí nessa hora na sua casa. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui dizendo a verdade. Porque a verdade que liberta não é a minha verdade, ou a verdade da pastora, a verdade de quem quer que seja, mas é a tua verdade. Sim. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E não importa quais são as respostas que nós recebemos nessa vida que vivemos desse lado da eternidade. Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que tu planejaste vai prevalecer. Nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo em que podemos ter nos nossos braços os filhos que amamos,
A pastora Thalita por 3 meses e eu, 17 anos e 11 meses, o Mateus. Nós os devolvemos a Ti, te agradecemos pelo privilégio de termos sido confiadas por Ti para essa missão tão importante. Mas agora, eu quero te pedir que visite essas pessoas que estão inconformadas com as perdas que sofreram. Senhor, que elas voltem a se relacionar contigo, que elas voltem a orar, que elas se desfaçam das memórias ruins e passem a viver uma saudade boa. Que elas possam chorar assim, com liberdade, mas no teu altar, sabendo que tu és o Deus que colhe e enxuga todas as lágrimas no teu odre, que estão registradas as nossas lágrimas no teu livro. Eu entrego a Ti a vida da pastora Thalita, eu entrego a Ti a sua família, eu te agradeço porque ela é um testemunho para essa nação, mas eu quero te pedir, Deus, que a sua história possa alcançar cada vez mais e mais vidas fazendo ressurreição e que nessa hora todos aqueles que estão empoderados pelo medo, ao invés de serem empoderados pelo Espírito Santo, que essas pessoas, elas sejam ressuscitadas. Amém, Elas em nome de Jesus. Agora, e revivam uma nova vida e tenho certeza de que ali fora elas vão viver os seus sonhos deles. Senhor, nós rejeitamos todos os prognósticos malignos de morte que em nome de Jesus sobre as nossas vidas e nossas casas. E te pedimos que o sangue esteja sobre os umbrais das nossas portas. Senhor, que o Espírito Santo possa tomar posse de nós, dos nossos pensamentos. Sejam realizados por Ti nessa hora. Amém. Nós recebemos a Tua vida e a Tua ressurreição. E nos levantamos de Jesus para fazermos aquilo que Tu nos chamaste para fazer. E entregamos a Ti o que temos nessa hora. Seja de coronavírus, seja de que enfermidade for nessa hora. Nós te pedimos que traga vida, que traga ressurreição, que traga vitória, que traga cura de vida. Em nome de Jesus. Cura emocional. Transforma, Senhor, essas vidas. Amém. Porque nós ainda cremos a despeito do que vivemos. Amém, porque bem-aventurados que não viram, creram também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, minha amiga. Um beijo grande para você. Eu vou deixar essa live salva aqui, se alguém quiser assistir ou enviar para alguém que está passando por esse momento, tá bom? Um beijo grande, Deus te abençoe. Te amo, te amo.